Fala, jovem! Professor Patrick Feijó de Geografia, e hoje eu vou te explicar as consequências geográficas das grandes guerras mundiais. Tanto a Primeira Guerra Mundial, lá no início do século XX, ali entre 1914 e 1918, quanto a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu ali no final da primeira metade do século XX, entre 1939 e 1945, esses dois eventos transformaram o mundo em suas épocas. Esses dois eventos foram responsáveis pela reorganização das fronteiras, pelo surgimento de países, pelo esfacelamento de alguns impérios, enfim. Então cabe a nós entendermos aqui agora as grandes transformações geográficas que ocorreram graças a esses dois grandes conflitos. E nós vamos começar com a Primeira Guerra Mundial. Como eu acabei de falar, a Primeira Guerra Mundial ela tem o seu estopim, ela começa em 1914 e termina em 1918. Mas nós sabemos que aquilo que motivou a Primeira Guerra Mundial vem bem antes disso. Desde a Segunda Revolução Industrial, quando potências europeias começaram uma corrida imperialista, uma partilha da Ásia e da África, ou seja, a dominação de territórios no continente africano, no continente asiático, isso vai levando a um clima de rivalidade entre essas potências. E esse clima de rivalidades vai levando também a uma corrida armamentista. Toda vez, aluno, que você lê corrida armamentista, bizu do PPK, hein? Lembre-se que aqueles países que estão numa corrida armamentista, eles estão se preparando para a guerra. Então, devido a essa disputa territorial ali, no contexto do imperialismo, essa partilha da Ásia e da África, a essa corrida armamentista, esses países vão acabar formando dois blocos rivais, ou dois blocos antagônicos, ou seja, blocos de países, né? Nós temos a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, e a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, pela França, pelo Império Russo. Então tá aí uma imagem para vocês agora, da Tríplice Aliança, da Tríplice Entente, onde você vê os países que constituem cada bloco. Tá aí uma imagem agora com um mapa, né, da Europa e do mundo ali dentro desse contexto de Primeira Guerra Mundial, onde você pode ver o que seria o Império Austro-Húngaro, que pega uma vasta região da Europa, tá aí a Rússia, enfim, é isso que vai ser modificado com esse conflito. Nós sabemos que o estopim da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do Franz Ferdinand, do herdeiro do Império Austro-Húngaro, por sérvios na cidade de Sarajevo, na Bósnia, em 1914. Os sérvios, quando cometeram um atentado em Sarajevo ou mataram o herdeiro do Império Austro-Húngaro, eles com isso vão desencadear a Primeira Guerra Mundial, pois a Rússia vai se meter no conflito em apoio aos sérvios. Consequentemente, a Alemanha, que era aliada do Império Austro-Húngaro, vai declarar guerra à Rússia e a política de alianças vai funcionar. E aí nós teremos a Primeira Guerra Mundial, um conflito de grandes proporções que matou milhares de centenas de pessoas, enfim, um episódio muito triste da história mundial. Mas uma consequência geográfica desse episódio é que, sem dúvida alguma, nós temos como o fim da Primeira Guerra Mundial também o fim de grandes impérios. Então, para a geografia, é muito comum nós associarmos, né, a Primeira Guerra Mundial ao fim do Império Otomano. Tá aí uma imagem para você agora do que seria o Império Otomano. Tá vendo aí? Ao fim do Império Alemão, do Império Húngaro, do Império Austro-Húngaro e do Império Russo. Todos esses impérios que foram envolvidos nesse conflito, né, denominado Primeira Guerra Mundial, eles acabaram se desfazendo. Então as fronteiras do mundo foram reorganizadas. E nós sabemos também que os Estados Unidos, tá aí uma imagenzinha do mundo, olha, os Estados Unidos que estão do outro lado do Oceano Atlântico vão se beneficiar economicamente também desse conflito. Os Estados Unidos que vão empreender uma reorganização econômica através do modelo fordista, eles vão crescer muito economicamente com esse conflito que é a Primeira Guerra Mundial. Nós falamos que os Estados Unidos, dentro do contexto da Primeira Guerra Mundial, eles deixam de ser um país
devedor de potências europeias para se tornar um país credor de potências europeias, ou seja, ele deixa de pedir dinheiro emprestado e passa a emprestar dinheiro. Então uma série de transformações vão acontecer dentro desse contexto de Primeira Guerra Mundial. E um detalhe importante, a Rússia, que é um dos países que foram pivôs do início desse conflito, em 1917 ela sai da guerra. A guerra que vai durar de 1914 a 1918, nós temos no ano de 1917 a Revolução Russa, onde o Partido Bolchevique, o Partido dos Trabalhadores da Rússia, com o lema Pão, Paz e Terra, eles conseguem um apoio popular e eles vão tirar o czar, o imperador, do poder. Por que ele era chamado de czar? Czar vem de César, de imperador. A população russa naquele momento sofria com a fome, sofria com a guerra, sofria com a estagnação econômica, enfim. Então tudo isso foi um prato cheio para que o Partido Bolchevique pudesse ganhar o apoio das massas e assassinar de fato a família do czar, né? Tomando o poder da Rússia. Está aí um episódio conhecido como Revolução Russa. Isso em 1917. Está aí uma nova transformação geográfica. A Rússia, com a saída da guerra, com a Revolução Russa, vai se tornar o primeiro país socialista do mundo. Nossa, olha só essa Primeira Guerra Mundial, hein? Ela acontece por esse clima de rivalidades entre as potências, principalmente potências europeias industrializadas, que vão desencadear uma partilha da África e da Ásia, que vão criar blocos antagônicos, a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente, que vão desenvolver uma corrida armamentista, vão se preparar para a guerra, até que com o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, a Primeira Guerra Mundial acontece de fato em 1914. Como eu acabei de te falar, impérios foram desfeitos, como o Império Otomano, o próprio Império Austro-Húngaro, o Império Russo, o Império Alemão. A Rússia passa a ser o primeiro país socialista do mundo. Olha só o mundo no contexto da Primeira Guerra Mundial. E os Estados Unidos crescendo, emergindo como potência mundial. Mas não para por aí não. Com o fim dessa Primeira Guerra Mundial, a Alemanha vai perder muitos territórios. E a Alemanha vai sofrer duras penas com o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes é o tratado que vai impor essas penas e sanções à Alemanha pós a Primeira Guerra Mundial. Cara, isso vai deixar ali na mente dos alemães, sabe, uma sensação de revanchismo, uma espécie de uma mágoa que vai ficar. E esse mundo pós Primeira Guerra Mundial é um mundo de uma crise. Nos Estados Unidos, pós Primeira Guerra Mundial, você passa a ter uma crise de superprodução que vai culminar com a crise de 1929. Você vê ali na Europa, a Europa quebrada, destruída, né, nesse pós Primeira Guerra Mundial. Você vê principalmente a partir da década de 30, o surgimento de regimes totalitários, de ditaduras assim nazi-fascistas, principalmente na Itália e na Alemanha. Ou seja, modelos de governos totalitários, autoritários, mas que cresceram num contexto de países de uma grande crise social, países que sofriam com a fome, com a estagnação econômica, ou seja, que sofreram duras penas com o fim da Primeira Guerra Mundial. Então, todos esses fatores se congregaram e favoreceram para que regimes como, por exemplo, o fascismo de Benito Mussolini ganhasse o poder na Itália e o nazismo de Adolf Hitler ganhasse o poder na Alemanha. E eu posso te dizer que esses regimes totalitários, que esses regimes nazifascistas, a emergência desses regimes vão contribuir para o início da Segunda Guerra Mundial. Dentro da ideologia nazista, eles acreditavam na superioridade da raça ariana. Então, a superioridade da raça ariana, o racismo alemão, é um fator, como eu posso dizer, um fator principal dessa ideologia. Então, além desse racismo, eles acreditavam também na necessidade de um expansionismo. Ou seja, eles entendiam
que a raça ariana, ela não está apenas ali no espaço geográfico da Alemanha, mas ela também se encontra nos Sudetos da Tchecoslováquia, ela se encontra também na Polônia, na Holanda, em parte da França, ali na região da Alsácia-Lorena, e eles tinham essa ideia de expansionismo territorial, de criar a Pan-Germânia, ou o grande país ariano. Então eles entendiam que anexar esses territórios era algo natural, era o espaço vital do povo ariano, era onde o povo ariano estava compreendido. Mas isso acaba sendo o estopim da Segunda Guerra Mundial. Mais uma vez o mundo, no final da década de 30, vê uma nova corrida armamentista. Vê mais uma vez o mundo dividido em dois blocos antagônicos ou rivais. De um lado você tem os aliados, né, onde você tem Inglaterra, França e também a União Soviética. Do outro lado, e também depois entra os Estados Unidos na guerra, do outro lado você tem o eixo Roberto, Roma, Tóquio, Roberto, Roma, Berlim, Tóquio, ou seja, Alemanha, Itália e Japão. Tá aí uma imagem para vocês, ó, Segunda Guerra Mundial, onde você vê os aliados e o eixo, e os países que compõem esses dois blocos. Gente, sempre que nós temos dois blocos de países, isso sempre acaba numa grande guerra mundial. Olha só que perigo. Então, quando os alemães invadem a Polônia, né, a invasão da Polônia foi o estopim que desencadeou esse conflito que ficou conhecido como Segunda Guerra Mundial. Conflito esse que vai durar de 1939 até 1945. Ao longo desses anos aqui de guerra, a Alemanha nazista, ela vai romper o acordo com a União Soviética e vai invadir a União Soviética, criando uma nova frente de batalha no leste com a União Soviética. Em 1944, os Estados Unidos entram na Guerra da Europa, o desembarque na Normandia. Então nós temos uma série de acontecimentos aqui ao longo desses anos, tá? Enfim, em 1945, nós temos o fim da Segunda Guerra Mundial, com o lançamento de duas bombas atômicas sobre o Japão, lançadas pelos Estados Unidos sobre o Japão. A primeira bomba atômica foi o Little Boy, né, como era chamada essa bomba atômica, que tinha aproximadamente 3 metros de comprimento. Né? Little Boy era o nome, o garotinho. Essa primeira bomba atômica ela foi lançada sobre a cidade de Hiroshima, e logo depois foi lançada uma outra bomba atômica, que era o Fat Boy, ou o garoto gordo. Né? Foi lançada sobre a cidade de Nagasaki. Sem dúvida alguma, esse foi um episódio muito triste da história da humanidade, né? Que arrasou essas duas cidades, provocando a rendição do Japão. Então nós temos como marco do final da Segunda Guerra Mundial as bombas atômicas que foram lançadas sobre o Japão. Aí o Japão, que era o último país a se render, ele acabou se rendendo com esse episódio. Mas um detalhe importante. Quando alguém te pergunta quem ganhou a Segunda Guerra Mundial, a resposta seriam os aliados. Mais especificamente, os Estados Unidos e a União Soviética. Né? São eles que achataram Hitler. Né? Eles que venceram a Alemanha, a União Soviética por um fronte oriental, pelo leste, e os Estados Unidos por um fronte ocidental, né? Pelo oeste. Mas, diga-se de passagem, eu estou falando de duas grandes potências militares de ideologias distintas ou diferentes. Os Estados Unidos era a grande nação capitalista, enquanto que a União Soviética era o grande país socialista. Então nós temos um desfecho da Segunda Guerra Mundial muito marcado por essa bipolaridade. Quem sai como vencedor da Segunda Guerra Mundial? Os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. Olha só que interessante. E o mundo vai começar a se perguntar quem é melhor. Se é o capitalismo norte-americano ou se é o socialismo soviético. É claro que os americanos saíram um pouquinho na frente. Saíram um pouquinho na frente porque, economicamente, eles saíram mais fortes da Segunda Guerra Mundial, enquanto que a União Soviética estava arrasada. Arrasada economicamente e arrasada no seu território também, pois as tropas nazistas conseguiram chegar até a sua capital, que era Stalingrado, que compreende hoje Berlim e outras cidades. Tá? Então os Estados Unidos também saem na frente numa própria, como eu posso dizer, corrida
uma nova corrida armamentista, né? Provando que eles têm uma arma que vai revolucionar o mundo, que seria a arma nuclear. Então, posso dizer que no desfecho dessa Segunda Guerra Mundial, por mais que nós tenhamos a União Soviética e os Estados Unidos como os grandes vencedores, a situação para o lado dos americanos estava um pouco melhor, estava mais favorável. Tá bom? Em 1945, ocorre a Conferência de Potsdam, onde, mais uma vez, a Alemanha vai ser penalizada, a Alemanha terá o seu território dividido. Como que vai ficar a Alemanha? A Alemanha ela vai ficar dividida em 4 zonas no primeiro momento. Tá? Numa zona oriental, sob orientação socialista da União Soviética. E uma zona ocidental, que era dividida entre americanos, ingleses e franceses. Então a Alemanha acabou ficando dividida em 4 zonas. Isso vai se desfazer e a Alemanha ela vai acabar sendo dividida em 2 países. De um lado nós temos a Alemanha Oriental Socialista, onde em 1949 é criado a República Federativa Alemã e também é criado a República Democrática Alemã. A RDA, ou República Democrática Alemã, é aquilo que nós chamamos de Alemanha Oriental ou Alemanha Socialista, sob influência da União Soviética. E a RFA, ou República Federal Alemã, é aquilo que ficou conhecido como Alemanha Ocidental, ou Alemanha Capitalista, sob forte influência dos Estados Unidos. E quer ver algo interessante? Imagine você que a Alemanha está aqui, ó, olha o desenho do prof, hein? Que a Alemanha está aqui dividida, tá? A capital Berlim, ela ficou do lado oriental, ou do lado socialista. Por que esse símbolo aí, professor? Ele simboliza a união dos trabalhadores do campo, representados na foice, com os trabalhadores da cidade, representados no martelo. Tá? É um símbolo do socialismo, principalmente do socialismo soviético. Então a cidade de Berlim, ela ficou do lado da Alemanha Oriental. Haha! E principalmente os americanos não gostaram disso. Eles queriam também um pedaço da capital, né? Berlim. Em 1961, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental eles fecham um acordo no mínimo estranho e que vai marcar o mundo. Eles vão dividir a capital Berlim, só que eles vão dividir literalmente. Eles vão criar um muro. E o lado oriental vai militarizar toda a fronteira de Berlim, impedindo que pessoas entrem e saiam de Berlim Ocidental. Lembrando que Berlim Ocidental é capitalista. É um pedaço da capital Berlim que está lá dentro da Alemanha Oriental, que é socialista. Então é como se fosse um pedacinho do capitalismo dentro da área socialista. Olha só que interessante. Está aí o Muro de Berlim, um símbolo desse mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Um símbolo do mundo marcado por essa bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética, um mundo marcado por essa rivalidade entre o leste socialista e o ocidente, o oriente ou leste socialista e o oeste ou ocidente capitalista, ou seja, entre socialismo e capitalismo, Estados Unidos e União Soviética. Está aí um mundo dividido, só que dividido sobre essas ideologias agora, tá? Em 1949, tu tem a criação disso que eu te falei, que é a Alemanha Oriental e Ocidental. Em 61, a criação do Muro de Berlim. Mas não para por aí, não. O mundo se transformou muito com essa Segunda Guerra Mundial. Olha para mim. E também foi criado, em 1945, a ONU, a Organização das Nações Unidas, que tinha como premissa, e tem até hoje como premissa básica, garantir a paz do mundo, garantir os direitos humanos. Tá? ONU, esse organismo tão importante, foi criado ali, ó, no final da Segunda Guerra Mundial, tendo como membros fundadores Estados Unidos, a União Soviética, hoje quem fica com a vaga lá é a Rússia, a China, a Inglaterra, a França, ou seja, esses são os membros fundadores, tá, desse organismo tão importante. A ONU, ela apresenta 3 esferas principais, tá? O Conselho de Segurança,
que é aquele organismo que tem como objetivo manter a paz no mundo e garantir os direitos humanos, o Conselho de Segurança ele tem 5 membros permanentes, que são as grandes potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, que seriam os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a China e a União Soviética. Hoje, quem ficou com essa vaga é a Rússia, tá bom? Mas naquele momento era a União Soviética. Esses são os 5 membros permanentes. A ONU só entra em algum conflito no mundo, só envia exércitos para algum conflito no mundo, se esses 5 países votarem em consenso. Se todos os 5 aprovarem. Além desses 5, nós temos outros 10 membros do Conselho de Segurança, que são membros rotativos, que têm mandatos de 2 a 5 anos, né? Isso foi mudando ao longo da história. O Brasil, por exemplo, já participou ali do Conselho de Segurança, já participou de ações de paz da ONU. Então a ONU não tem um exército. Existem exércitos de países que são signatários da ONU, que vão em missões de paz com o intuito de acabar alguma guerra ou de garantir os direitos humanos. Então está aí parte fundamental da ONU, o seu Conselho de Segurança. Além disso, nós temos a Assembleia Geral, que é aquilo que você vê na televisão, que é um fórum de debate onde os países podem pleitear alguma coisa, podem reivindicar alguma coisa, podem denunciar alguma coisa. Então, a Assembleia Geral, por si, ela já é algo muito importante, que é um espaço onde os países podem conversar, trocar ideias e tentar resolver alguns problemas. Tá? E as secretarias especiais, que cuidam de assuntos específicos, como nós temos hoje a Organização Mundial do Comércio, a FAO, a Unicef, a Organização Mundial da Saúde, todas essas são secretarias especiais, que é claro que avançaram e são organismos que fazem parte da ONU hoje. Então estou me atendo à ONU bem do seu iniciozinho, tá bom? E a ONU participou ativamente também da transformação do espaço geográfico mundial. Um exemplo bem marcante ali do início da história da ONU é a criação do Estado de Israel lá na Palestina. Nós sabemos que os judeus foram massacrados, sofreram um holocausto, né, um outro episódio terrível da história da humanidade, foram perseguidos pelos nazistas, principalmente ali na Europa, na Polônia, na Alemanha, na França, na Holanda, onde nós tivemos campos de concentração e milhares, centenas de milhares de pessoas foram mortas de maneiras cruéis. Enfim, todo mundo já deve ter assistido um filme sobre ou conhece essa história tão triste. Tá? E, sendo assim, os judeus, eles pleitearam um território seu junto à ONU. E a ONU lança uma proposta de partilha da Palestina entre judeus, criando o Estado de Israel. E criando também, para os árabes, muçulmanos que ali viviam na Palestina, um Estado palestino. Ou seja, a ONU tinha o seu plano de partilha, plano esse que não foi aceito pelos palestinos, árabes muçulmanos. Então, o que acabou sendo fundado em 1948 foi o Estado de Israel. Gente! E a criação do Estado de Israel ali na Palestina vai iniciar uma série de conflitos ali no Oriente Médio, onde nós vamos ver a formação de uma Liga Árabe contrária a essa ação do Ocidente, contrária à criação do Estado de Israel. Então, eu posso te dizer que a criação da ONU, ela também transformou o espaço geográfico e transforma até hoje. Então, vamos lá? Como consequências geográficas das guerras mundiais, nós temos aqui na Primeira Guerra Mundial o surgimento do primeiro país socialista, nós temos o fim dos impérios, do Império Otomano, do Império Alemão, do Império Russo, do Império Austro-Húngaro, um clima de revanchismo e de nacionalismo que vai levar a uma Segunda Guerra Mundial, que mais uma vez vai reorganizar o mapa do mundo, dividindo a Alemanha, né, criando o tal Muro de Berlim, dividindo o mundo numa bipolaridade entre socialismo e capitalismo, né, onde nós teremos a criação da ONU, a criação do Estado de Israel e uma série de conflitos também no Oriente Médio que vem com a criação do Estado de Israel. E aí nós vamos entrar num outro momento, que é o momento pós-Segunda Guerra Mundial, que é o momento da Guerra Fria, onde o espaço geográfico mundial vai se transformar também, e você vai ver isso aí comigo.